Se você quase desistiu hoje, fica comigo. Esta oração chegou até você por um motivo. Deus mesmo te trouxe aqui, porque Ele quer falar exatamente com esse coração cansado que ninguém entende. Mas Ele entende. Senhor meu Deus, olha para esta vida que agora se aproxima de Ti. Ela não veio por acaso, não deu play por curiosidade. Ela chegou porque o coração dela está carregando um peso que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Às vezes, ela se pergunta, por quê? Por que comigo? Por que dói tanto? E hoje o Senhor responde, para que continuar sofrendo sozinha se eu estou aqui? Para que carregar esse medo se eu posso restaurar tudo? Pai, toca agora nesse coração machucado. Toca nessa alma que tenta parecer forte por fora, mas por dentro está segurando lágrimas que nunca caem. Toca nessa pessoa que se acostumou a guardar a dor, a esconder a ferida, a sorrir mesmo quando tem vontade de gritar. Senhor, envolve ela com a Tua presença agora, porque só o Teu amor é capaz de curar as áreas que ninguém consegue alcançar. Tu sabes das noites mal dormidas, dos pensamentos que atormentam, da insegurança que insiste em dizer que nada vai mudar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que essa voz da tristeza seja silenciada e a Tua voz se levante sobre ela. A voz que diz que existe esperança, que existe saída, que existe cura, que existe vida além da dor. Senhor, entra na história dela como luz que invade um quarto escuro. Mostra que o sofrimento não é o fim. Mostra que aquilo que parecia destruído o Senhor pode levantar de novo. Mostra que ela não está sozinha, nunca esteve, porque o Senhor sempre permaneceu ao lado dela, mesmo quando ela pensou que ninguém se importava. Pai, renova as forças dessa pessoa agora. Dá um fôlego novo, um respirar diferente. Que ela sinta a Tua paz tocando o peito, acalmando a mente, trazendo descanso para dentro da alma. Que ela perceba que a vida dela ainda tem propósito, ainda tem promessa, ainda tem direção e que nada está perdido. Se essa oração falou com você até aqui, escreva nos comentários, eu recebo a paz de Deus. Isso vai fortalecer sua fé e declarar ao céu que você está pronto para a restauração que Ele vai fazer. Senhor, continua falando com essa vida que agora está aberta diante de Ti. Tu sabes exatamente o que ela tem carregado e muitas vezes esse coração sente que não aguenta mais. Mas hoje, Pai, o Senhor está removendo pesos antigos, lembranças que doem, marcas que ficaram e que ela nunca teve coragem de falar para ninguém. Porque só o Senhor sabe o que se passa na alma quando a casa está silenciosa e tudo ao redor parece desmoronar. Deus, eu te peço, entra nos lugares profundos, entra nas feridas que ela nunca conseguiu expressar com palavras. Entra naquele sentimento de abandono, naquela insegurança que diz que ela nunca vai ser suficiente, naquela tristeza que aparece do nada e consome tudo. Mostra para ela que mesmo quando o mundo parece virar as costas, o Senhor permanece de pé ao lado dela, segurando a mão dela, dizendo, não tenha medo, eu estou aqui. Pai, que ela entenda hoje que não precisa provar nada para ninguém. Ela não precisa ser forte o tempo todo, não precisa esconder o que sente. O Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima que nunca caiu, cada luta que ninguém viu. E mesmo assim, o Senhor a ama profundamente, completamente, sem condições. Que agora, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer cura emocional, cura a ansiedade que aperta o peito, cura a solidão que tenta fazer ela acreditar que ninguém se importa, cura a dor de rejeição, os traumas do passado, as palavras duras que ficaram ecoando na mente. Derrama sobre ela o Teu amor, um amor que abraça por dentro, que consola, que transforma e que devolve a vida. Senhor, renova a esperança dessa pessoa. Talvez ela ache que tudo deu errado, que os sonhos foram enterrados, que nada mais faz sentido. Mas o Senhor é especialista em ressuscitar aquilo que parecia perdido.
Sopra vida nova sobre esses sonhos, sobre essas expectativas, sobre essa jornada. Mostra para ela que o caminho ainda não acabou, que o Senhor ainda tem capítulos lindos para escrever na história dela. Que a presença do Senhor envolva agora esse coração. Que ela sinta como se algo dentro dela estivesse sendo levantado de novo, como se a alma respirasse alívio pela primeira vez em muito tempo. Que a paz do Senhor invada esse momento e permaneça, firmando o espírito, acalmando a mente e trazendo descanso verdadeiro. E que ela saiba, não é tarde, não é o fim, não acabou. O Senhor ainda está cuidando de tudo, costurando detalhes que ela não vê, preparando respostas que ela nem imaginava. Se essa oração está tocando seu coração, escreva nos comentários: Deus está me curando. Declare isso com fé. É o céu movendo algo dentro de você. Senhor, continua falando profundamente ao coração dessa pessoa que agora ora comigo. Ela está aqui porque sabe, lá no fundo, que só o Senhor pode tocar onde mais ninguém alcança. E hoje, Pai, eu oro para que o Senhor traga luz a todas as áreas da vida dela que ainda estão envolvidas em medo, confusão ou incerteza. Talvez ela tenha vivido experiências que quebraram a confiança, situações que deixaram cicatrizes, promessas que foram feitas e nunca cumpridas. E tudo isso construiu dentro dela uma sensação de que nada realmente dá certo. Mas Deus, o Senhor não abandona quem confia em Ti. Tu és o Deus que recolhe cada pedaço quebrado e transforma em algo novo, algo melhor, algo mais forte. Por isso, toca agora nesse coração e mostra que nada foi em vão. Mostra que até as dores que ela viveu, o Senhor pode usar para fortalecer, amadurecer e direcionar. Mostra que existe um propósito maior do que tudo o que ela já sofreu. Pai, muitos dias essa pessoa acordou sem forças, mas mesmo assim continuou. Muitos dias ela chorou em silêncio para que ninguém percebesse. Muitos dias ela lutou sorrindo, mesmo com o coração pesado. E o Senhor viu todos esses momentos. Nada passou despercebido diante dos teus olhos. Agora, Senhor, derrama sobre ela um renovo sobrenatural. Tira o peso dos ombros, tira o cansaço emocional, arranca essa sensação de que ela está lutando sozinha. Mostra que o Senhor está no controle, que existe um caminho preparado, que o futuro dela não depende do que deu errado, mas do que o Senhor ainda vai fazer. Restaura os sentimentos, Deus. Restaura a alegria, que há tanto tempo parece distante. Restaura a confiança, que foi ferida por palavras e atitudes de pessoas que não souberam valorizar o coração dela. Restaura a visão da vida, para que ela volte a acreditar, a sonhar, a esperar o melhor. Enche essa pessoa de coragem para continuar. Coragem para se levantar todos os dias, sabendo que não está desamparada. Coragem para entregar ao Senhor tudo aquilo que ela tenta controlar sozinha. Coragem para liberar o passado e abraçar o novo que o Senhor está preparando. Que ela sinta agora, neste exato momento, a presença do Senhor envolvendo a alma dela como um abraço que não sufoca, mas liberta. Como um calor que entra e expulsa toda a sombra de medo, todo o peso espiritual, toda a tristeza escondida. Que ela perceba, o Senhor está trabalhando mesmo que ela ainda não veja. E que a verdade do Senhor ecoe dentro dela. Para que continuar sofrendo, se existe um Deus que cura, restaura e transforma tudo? Se essa oração está falando com você, escreva: eu confio em Deus. A sua declaração ativa o mundo espiritual. Senhor, continua te manifestando neste momento de oração. Esta pessoa permaneceu aqui porque algo dentro dela está sendo tocado, curado, reconstruído. E agora, Deus, eu peço que o Senhor fale de forma ainda mais profunda, naquela parte da alma que ninguém visita, naquela área que ela tem medo de encarar, porque o Senhor é o único capaz de entrar onde a palavra humana não alcança. Pai, muitas vezes ela se perguntou por que certas portas se fecharam,
Porque algumas pessoas foram embora, porque determinados sonhos não aconteceram do jeito que ela imaginou. Ela carregou culpas que não eram dela, acreditou em mentiras que o inimigo colocou na mente, se sentiu inferior quando, na verdade, o Senhor sempre a viu como alguém preciosa, valiosa e escolhida. Hoje Deus desfaz toda palavra negativa que ecoa no coração dela. Desfaz a voz que disse que ela nunca seria suficiente. Desfaz a crítica que machucou. Desfaz o abandono que marcou. Desfaz a comparação que roubou a identidade dela. Que cada mentira caia por terra agora, em nome de Jesus. E em lugar disso, derrama a tua verdade. A verdade de que ela é amada, guardada, acompanhada e sustentada pelo Senhor. A verdade de que existe propósito até na dor. A verdade de que o despertar dela está chegando. Que essa pessoa sinta agora como se algo fosse limpo no interior, como se um peso fosse arrancado, como se a alma respirasse outra vez. Toca no cansaço emocional que ficou acumulado. Toca na sensação de derrota que insiste em voltar. Toca na tristeza que aparece sem motivo. Toca no medo de tentar de novo. Senhor, renova a visão espiritual dessa pessoa. Mostra caminhos onde ela só via paredes. Mostra respostas onde ela só via silêncio. Mostra portas abertas onde ela só via impossibilidade. Porque o Senhor é o Deus que faz do nada surgir tudo. E Deus levanta essa pessoa por dentro. Faz ela perceber que ainda existe beleza na vida, que ainda existe esperança para o amanhã, que ainda existem promessas esperando para acontecer, que o Senhor não desistiu dela nem por um segundo e que, se ela ainda está aqui, é porque existe algo grande preparado adiante. Coloca paz na mente dela agora. Acalma os pensamentos turbulentos, silencia o caos interior, traz ordem ao que estava fora do eixo. Que ela sinta como se o coração estivesse sendo aquecido, fortalecido, realinhado com o teu propósito. E que ela entenda, não vale a pena sofrer sozinha quando o Senhor está chamando para perto. Não vale a pena guardar a dor quando o Senhor quer curar. Não vale a pena desistir quando o Senhor está pronto para levantar. Se o Espírito Santo está te envolvendo com sua presença, escreva nos comentários: Deus está comigo. Declare isso com fé. Essa verdade muda tudo. Senhor, continua falando ao coração dessa pessoa que permanece aqui buscando tua presença. Ela não ficou por acaso. Ficou porque algo dentro dela reconhece que é o Senhor quem está tocando, curando, restaurando e despertando a fé que parecia apagada. E agora, Deus, eu oro para que o Senhor traga um derramamento ainda mais profundo da tua graça sobre a vida dela. Pai, talvez ela tenha vivido situações que a fizeram acreditar que os dias felizes ficaram para trás. Talvez ela tenha se acostumado com a dor, com a espera, com o silêncio, como se nada fosse mudar. Mas o Senhor é o Deus que transforma lágrimas em força, que transforma cansaço em renovo, que transforma cicatrizes em testemunhos. Por isso, toca no coração dela de uma maneira especial. Entra nos pensamentos, Senhor. Acalma aquilo que tirou as noites de sono, aquilo que fez o peito apertar, aquilo que roubou a paz dela. Retira, em nome de Jesus, todo pensamento de derrota, todo sentimento de incapacidade, todo medo que tenta impedir que ela viva o que o Senhor preparou. Pai, renova a mente dela. Faz ela enxergar que não está sozinha, que o Senhor está lutando por ela, que o Senhor está à frente de cada passo, preparando respostas, ajeitando caminhos, abrindo portas que ninguém pode fechar. Traz de volta a confiança que foi quebrada, traz de volta a alegria que se perdeu no meio de tanta luta. Traz de volta o brilho de viver que o sofrimento tentou apagar. Senhor, coloca em seu interior uma força que não vem do mundo, mas do céu. Uma força que levanta quando tudo diz para parar. Uma força que impulsiona quando o cansaço tenta dominar. Uma força que diz: você vai conseguir, porque eu estou contigo. Que essa pessoa sinta agora um movimento espiritual acontecendo dentro dela.
que ela perceba um renovo, um calor, uma paz que não é emocional, mas espiritual. Uma paz que vem diretamente do coração do Senhor. E Deus fala com ela de maneira clara. Mostra que ainda tem promessas esperando para se cumprir. Mostra que ainda tem respostas chegando. Mostra que ainda tem dias melhores sendo preparados. Mostra que ela ainda vai sorrir de verdade, sonhar de verdade, viver de verdade. Que nesse momento ela compreenda algo profundo. Não há motivo para continuar carregando dores sozinha quando o Senhor está oferecendo cura. Não há razão para segurar lágrimas quando o Senhor está enxugando. Não há por que sofrer em silêncio quando o Senhor está chamando para perto. Pai, envolve essa pessoa em teu abraço. Um abraço que cura o passado, fortalece o presente e ilumina o futuro. Comente agora com fé. Eu estou nas mãos de Deus. Declare isso com fé. É verdade sobre a sua vida. Senhor, continua falando com essa vida que permanece aqui, sedenta pela tua presença. Cada minuto dessa oração tem sido uma jornada de cura, de libertação e de reconstrução interna. E agora, Pai, eu oro para que o Senhor vá ainda mais profundo, naquele ponto onde ela mesma já não sabe explicar o que sente, mas o Senhor entende perfeitamente, porque o Senhor conhece cada detalhe do coração dela. Deus, muitos dias ela tentou seguir firme, mas por dentro estava frágil. Muitas vezes ela se cobrou por não ser forte o suficiente, por não ter enfrentado certas situações do jeito que gostaria. Mas hoje o Senhor está dizendo ao coração dela: eu não te pedi perfeição, eu te pedi entrega. Pai, ajuda essa pessoa a entender que não é fracasso sentir dor. Não é sinal de fraqueza precisar de ajuda. Não é vergonha nenhuma admitir que não dá mais para lutar sozinha. Pelo contrário, o Senhor honra aqueles que se aproximam com sinceridade, reconhecendo que precisam do teu cuidado. Entra, Senhor, no íntimo da alma dela. Acalma os medos que ela nunca contou para ninguém. Silencia a voz da ansiedade que diz que vai dar tudo errado. Quebra a mentira que tenta fazer ela acreditar que não tem valor, que não merece coisas boas ou que nunca será plenamente feliz. Pai, renova a força espiritual dessa pessoa, que ela sinta como se o espírito dela estivesse sendo levantado do chão, como se o peso que carregava há anos estivesse sendo retirado camada por camada. Restaura o entusiasmo, a vontade de viver, a capacidade de acreditar no amanhã. Senhor, coloca em seu coração uma convicção inabalável de que o Senhor está cuidando de cada detalhe, mesmo aqueles que parecem fora do controle. Mostra que o Senhor está trabalhando nos bastidores da vida dela, organizando situações, protegendo de perigos invisíveis, abrindo caminhos que ela nem imagina. Que ela entenda profundamente que não está à deriva. A vida dela tem direção e o piloto é o Senhor. Nada passou despercebido, nada foi ignorado, nada ficou esquecido. Tudo o que ela viveu está sendo usado pelo Senhor para moldar, ensinar, fortalecer e preparar. E agora, Deus, eu oro para que ela sinta o abraço do céu. Um abraço que envolve, que consagra, que limpa, que cura e que declara: você é minha, você é amado, você é visto, você é cuidado, eu nunca te deixei. Mostra a ela que a dor não é o destino final, que existe cura, que existe restauração, que existe recomeço, que existe esperança, que existe propósito em tudo, que existe uma vida nova sendo liberada sobre ela enquanto ora. Se você crê na restauração da sua vida, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha vida. Essa declaração libera algo poderoso sobre seu coração. Senhor, continua movendo este coração que permanece diante de ti. Cada parte desta oração tem sido como uma camada retirada, revelando sentimentos que estavam escondidos, dores que foram ignoradas e esperanças que pareciam apagadas. E agora, Pai, eu oro para que o Senhor faça algo ainda mais profundo. Restaura a identidade dessa pessoa. Restaura aquilo que as lutas tentaram roubar.
Deus, essa pessoa passou por momentos em que se sentiu invisível. Momentos em que acreditou que ninguém a enxergava, que ninguém percebia o seu esforço, que ninguém notava as batalhas internas que ela travava todos os dias. Quantas vezes ela sorriu para não preocupar ninguém? Quantas vezes guardou lágrimas para não parecer fraca? Quantas vezes se calou para não ser um peso para os outros? Mas hoje, o Senhor está dizendo a ela: eu vi tudo, eu senti tudo com você e eu nunca te deixei. Pai, entra no coração dela e reconstrói o que foi quebrado. Restaura a autoestima que foi ferida. Restaura a confiança que se perdeu. Restaura o amor próprio que foi diminuído por palavras duras, por comparações injustas, por situações que machucaram mais do que ela consegue admitir. Mostra para essa pessoa que ela é única, que ela foi criada com propósito, com detalhes, com sensibilidade, com dons que talvez ela mesma não reconheça mais. Mostra que o valor dela não está no que aconteceu, mas no que o Senhor diz sobre ela. Senhor, renova os sentimentos bons que ficaram adormecidos. Renova a capacidade de sorrir sem medo. Renova a vontade de sonhar sem insegurança. Renova a coragem de acreditar de novo, mesmo depois de tantos tombos. Cura, Pai, o coração ferido por decepções. Cura as marcas deixadas por promessas quebradas. Cura as expectativas frustradas. Cura a sensação de abandono. Cura a solidão emocional que ninguém percebia, mas que pesava como uma pedra dentro da alma. Que agora, neste instante, ela sinta como se o Senhor colocasse as mãos sobre a cabeça dela e derramasse paz, leveza e direção. Que tudo aquilo que antes parecia confuso comece a se alinhar. Que toda bagunça interna encontre ordem no teu amor. Senhor, mostra para ela que o valor não se perde com quedas. Mostra que a dor não define quem ela é. Mostra que a história dela continua e continua nas tuas mãos. E Deus, faz ela entender profundamente que não existe motivo para continuar carregando dúvidas sobre si mesma, quando o Senhor já disse que ela é escolhida, amada e cuidada. Se essa oração está falando com você, comente: Deus está restaurando quem eu sou. Essa declaração confirma o agir de Deus na sua identidade. Senhor, eu te peço agora que continues tocando profundamente esse coração que ainda clama por tua presença. Que todas as dúvidas, medos e inseguranças que ainda permanecem sejam levadas pelo teu Espírito e que o teu amor preencha cada espaço vazio dentro dela. Que ela sinta neste momento a certeza de que o Senhor nunca se afastou, nunca a esqueceu e sempre esteve segurando sua mão. Pai, muitas vezes essa pessoa se perguntou: por que eu passei por tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que as coisas não aconteceram como eu esperava? Mas hoje o Senhor está mostrando que tudo tem um propósito, que mesmo os caminhos tortuosos, mesmo as lágrimas silenciosas, mesmo as noites em claro, tudo isso estava sendo usado para fortalecer, preparar e guiar para algo melhor. Deus, eu oro para que o Senhor transforme toda a tristeza em esperança, toda a dúvida em fé e todo o cansaço em renovação. Que cada lembrança dolorosa seja substituída pela lembrança da tua presença constante. Que cada passo que ela der seja guiado pelo teu Espírito e que ela sinta a direção certa em cada decisão, em cada escolha, em cada momento. Senhor, que a coragem dela seja renovada hoje. Que ela perceba que não precisa carregar o peso sozinha. Que ela entenda que a tua força é suficiente para sustentar cada sonho, cada desejo, cada objetivo que ainda vai se cumprir. Que ela se permita confiar novamente, se entregar novamente, acreditar novamente. Pai, toca agora na mente dela, que tantas vezes se encheu de pensamentos negativos, de medo e de ansiedade. Limpa toda a confusão, acalma toda a preocupação, substitui a dúvida por fé, a insegurança por confiança, o medo por coragem.
Que a presença do Senhor seja tão intensa que ela sinta a paz invadindo cada célula do corpo e cada pensamento da mente. Deus, ajuda a perceber que a vida ainda tem cores, que ainda existem motivos para sorrir, que ainda existem sonhos para realizar e que ainda existem bênçãos a serem colhidas. Que ela sinta o teu amor não apenas como promessa, mas como realidade viva, diária e transformadora. E neste momento, Pai, ela entende a verdade que muda tudo. Para que continuar sofrendo sozinha se existe um Deus que cura, restaura e transforma vidas? Que essa certeza se estabeleça em seu coração para sempre, fortalecendo a fé, renovando a esperança e iluminando o caminho que ainda vai percorrer. Se essa está tocando o seu coração, comente: eu recebo a transformação de Deus. Senhor, continua tocando o coração desta pessoa que permanece aqui diante de ti. Ela chegou até este momento com uma fé pequena, talvez vacilante, talvez cheia de dúvidas, mas aberta para receber o teu amor. E hoje eu oro, Pai, para que o Senhor venha preencher cada vazio, cada silêncio, cada sombra de medo que ainda insiste em permanecer. Pai, tu conheces todas as lágrimas que nunca foram vistas, todas as noites em que ela sentiu solidão, todas as vezes que tentou seguir em frente sozinha e se sentiu fraca. Tu conheces o peso que ela carrega e que parece impossível de suportar. Mas o Senhor, que é Deus da força, da luz e da restauração, está aqui agora para dizer: não é preciso carregar nada sozinha. Eu estou aqui. Eu te sustento. Deus, toca na alma dela de forma tão profunda que o coração sinta o calor do teu abraço. Que ela perceba com clareza que não está abandonada. Que cada dúvida se transforme em certeza, cada medo em coragem, cada dor em testemunho. Que o peso que parecia insuportável seja retirado agora e que o coração respire alívio e paz. Senhor, eu te peço, faz com que ela sinta a tua presença real e palpável. Que cada lembrança dolorosa seja transformada em aprendizado, que cada decepção seja convertida em força, que cada ferida se torne sinal de resiliência e fé. Mostra a ela que tudo o que passou não foi em vão, que tudo o que sofreu está sendo usado pelo Senhor para restaurar, preparar e conduzir a vida dela para bênçãos ainda maiores. Pai, renova a esperança que parecia perdida. Renova o brilho nos olhos, a alegria no coração, a fé que parecia adormecida. Que ela perceba que o Senhor está escrevendo capítulos novos e lindos em sua história. Capítulos cheios de amor, de cura, de milagres, de vitórias e de surpresas que ela nem imagina. Que neste instante, Senhor, ela compreenda que não há motivo para continuar sofrendo quando o Senhor já entregou cura, paz e restauração. Que ela sinta que tudo está nas tuas mãos, que o futuro já está preparado e que a vida dela vai florescer de forma extraordinária, sob a tua proteção e amor. Se você crê que Deus está restaurando cada parte da sua vida, comente agora: eu creio na restauração de Deus. Declare isso com fé. É o início do que Ele vai fazer em sua vida. Senhor, neste momento final desta oração, eu te peço com toda a intensidade que só o teu amor pode gerar. Toca profundamente no coração desta pessoa que chegou até aqui, cansada, ferida, mas aberta para sentir a tua presença transformadora. Que ela perceba agora, de forma clara e inabalável, que o Senhor não apenas vê suas lágrimas, mas as recolhe com carinho, entende sua dor e prepara algo muito maior do que ela jamais imaginou. Pai, entra em cada espaço do coração dela que ainda carrega medo, tristeza, dúvida ou insegurança. Que toda sombra seja iluminada pela tua luz. Que cada lembrança que machucou seja transformada em aprendizado e cada cicatriz emocional seja coberta pelo teu amor restaurador. Que a alma dela sinta a presença do Senhor como um abraço que aquece, que cura e que fortalece.
uma força silenciosa, mas poderosa, que ninguém mais pode oferecer. Senhor, eu oro para que ela sinta a tua paz invadindo cada célula do corpo e cada pensamento da mente. Que o cansaço se transforme em renovação, a ansiedade em confiança, a solidão em companhia divina. Que tudo aquilo que parecia perdido ou sem sentido agora comece a se alinhar ao teu plano perfeito. Deus, renova a fé dela de uma forma que ela nunca sentiu antes. Que cada lágrima que já caiu se transforme em esperança, que cada dia de luta seja substituído por dias de vitória, e que ela compreenda que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor estava ao lado dela, conduzindo cada passo, protegendo cada escolha e guiando cada decisão. Que o coração dela sinta uma força tão intensa que não haverá espaço para dúvidas, nem para medo, nem para sentimentos que roubam a paz. Que ela compreenda que tudo tem um propósito, que tudo está nas tuas mãos e que cada dor passada foi apenas um preparo para as bênçãos extraordinárias que o Senhor já está liberando. Pai, que neste instante ela sinta o Senhor tão perto que cada palavra desta oração se transforme em presença real. Cada sentimento de desalento se transforme em esperança e cada parte machucada do coração seja restaurada pelo teu amor. Que ela saiba que não está sozinha, que nunca esteve e que o futuro dela será guiado pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua luz. Senhor, que ela saia deste momento com a certeza absoluta de que o teu amor é suficiente, que a tua força é suficiente e que a tua presença é o suficiente para transformar tudo, curar tudo e restaurar tudo. Que ela sinta a vida pulsando de novo, que ela perceba que há motivos para sorrir, motivos para crer, motivos para viver com esperança e alegria. Que a verdade ecoe dentro dela. Para que sofrer? Para que duvidar? Para que sentir medo? Se existe um Deus que ama, cura e transforma. Se esta oração falou com você, se tocou sua alma, se encontrou exatamente o lugar que você tentava esconder, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa restauração em minha vida. Declare isso com fé. Não deixe para depois. É um ato espiritual, uma resposta ao que Deus fez dentro de você agora. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. Compartilhe com alguém que está sofrendo em silêncio, alguém que precisa sentir o toque de Deus como você sentiu. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras, orações e mensagens que vão fortalecer a sua alma todos os dias. E não esqueça, na descrição tem uma oração preparada especialmente para transformar sua vida de maneira ainda mais profunda. Acesse lá quando terminar aqui. Vai ser mais um passo no seu processo de cura, renovo e restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.